Mateus capítulo 24, versículo 12. Vamos todos ler juntos este versículo? Jesus disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Eu quero falar sobre esse amor que tem esfriado, nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Esses dias atrás, eu fui visitá-lo na casa onde eu praticamente cresci, e naquela rua de baixo há uma igreja, Assembleia de Deus, bastante antiga. E quando eu era criança e jovem, aquela igreja vivia lotada, faziam cultos quase todos os dias, e a igreja estava sempre muito cheia, repleta de pessoas. Mas nos últimos tempos, passando pela mesma igreja, nós observamos que ela está semi-vazia, às vezes até vazia. E então meu pai, que já tem 80 anos de idade, ele me disse que nunca viu um esfriamento espiritual tão grande como o que ele tem visto nesses dias. Não só uma ou duas igrejas, mas parece que todas as igrejas estão sofrendo com apatia espiritual, indiferença espiritual, esfriamento espiritual. Mas eu conheço igrejas que estão lotadas, que estão cheias, mas aí já são aquelas igrejas do evangelho da prosperidade, Já são aquelas igrejas da cura divina e do evangelho de libertação, e etc. e tal. Mas as igrejas tradicionais que pregam a palavra de Deus e que não saem da palavra de Deus, todas elas, na sua grande maioria, estão realmente sofrendo do esfriamento espiritual no meio do povo de Deus. Então, nesta noite, o que a palavra de Deus ensina sobre o nosso esfriamento espiritual? O amor é a virtude mais importante, mais significativa do cristianismo e da própria humanidade. Uma igreja não pode viver sem amor, mas a humanidade também sofre muito pela falta de amor. Não é à toa, então, que os dois maiores mandamentos de Deus, os dois maiores mandamentos da Bíblia, se referem realmente ao amor que nós temos que praticar para com Deus e para com o próximo. Não é à toa que os 10 mandamentos de Moisés também se referem ao nosso relacionamento para com Deus e para com o próximo. E não é à toa que Jesus Cristo disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Então, quantos percebem a importância do amor? O amor é a virtude mais importante do cristianismo. E apesar de sua grande importância, o amor é exatamente o que mais está faltando entre os seres humanos. Está faltando no centro da família, está faltando no centro da igreja, está faltando no centro do país e está faltando no mundo inteiro. Está sobrando o egoísmo, está faltando afeição entre as pessoas. Agora, nós não podemos fazer absolutamente nada em relação ao mundo e nem mesmo em relação ao país. Mas eu tenho certeza que eu e você juntos podemos mudar a situação da nossa família e da nossa igreja. Amém, irmãos? Não há nada que possamos fazer em relação aos outros. Sempre faltou amor entre os homens, mas agora aqui no livro de Mateus 24, Jesus profetizou que a falta de amor seria ainda muito pior e muito maior nos últimos dias. Por esta razão, nós estamos discutindo hoje em dia se sugar a vida de uma criancinha inocente, de dentro do ventre de uma mãe, seria homicídio ou apenas uma questão de escolha. Exatamente por falta de amor, hoje a sociedade está discutindo se realmente os seres humanos deveriam ser tratados ou diferenciados entre macho e fêmea,
ou se todos deveriam possuir o mesmo gênero. Famílias estão sendo destruídas e igrejas estão literalmente sendo fechadas por falta de amor e pelo avanço da iniquidade em nosso meio. Mas Jesus Cristo também avisou. Ele disse no versículo 13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, não se trata, irmãos, de uma salvação espiritual. Jesus não está falando da salvação que nos conduz ao céu. Aqui ele está falando de uma salvação física e de uma salvação emocional para aquelas pessoas que vão conseguir sobreviver aos 7 anos da grande tribulação. Aqueles que conseguirem chegar até o fim dos 7 anos, vivos, esses serão salvos. Esses vão adentrar no milênio e vão reinar com Jesus Cristo por 1000 anos. Mas eu quero usar esta passagem, ainda que para o futuro, mas para os dias de hoje, porque também nos dias de hoje, quem persevera no amor, salvará a si mesmo, salvará a sua família e salvará a sua igreja da destruição causada pelo pecado. Como podemos garantir que o divórcio jamais chegará na porta de nossa casa? Como podemos garantir que as drogas jamais chegarão ao corpo de nossos filhos? E como garantir que a carnalidade jamais chegará nos corredores da nossa igreja? Somente através do verdadeiro tipo de amor para com o nosso próximo. Quem ama de verdade não abandona a família. Quem ama de verdade não se torna escravo dos vícios. E quem ama de verdade não divide a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, nós vamos ver qual é o significado de amor, quais são os inimigos do amor e, finalmente, qual é a única esperança para o amor. Em primeiro lugar, qual é o significado de amor? Jesus disse: o amor de muitos esfriará. Ele não disse de alguns, muito menos de poucos, mas ele garantiu que de muitos. Mas a expressão amor que Jesus usou neste texto é um substantivo, não é um verbo. E é a mesma expressão que o apóstolo João também utilizou para falar da pessoa de Deus. João disse que Deus é amor. E agora Jesus diz: o amor de muitos esfriará, e é o mesmo tipo de amor. Então, o amor esfriará significa que Deus faltará na vida das pessoas. Significa que as pessoas também se esfriarão para com Deus. Quanto maior o número de igrejas, quanto maior o número de religiões no mundo, maior a ausência de Deus na vida das pessoas, maior a ausência de Deus nas decisões das pessoas. Deus está literalmente sendo abandonado e Deus está sendo deixado de lado. Onde estava Deus quando um cônjuge adulterou contra o outro? Onde estava Deus quando um crente abandonou a sua igreja? Onde estava Deus quando alguém matou outra pessoa? Onde estava Deus quando alguém roubou de outra pessoa? Onde estava Deus quando alguém criticou e difamou outra pessoa? Veja, a falta de Deus é o maior sinal nos últimos tempos. Podemos afirmar nesta noite, com toda certeza, a falta de Deus leva à falta de amor, que leva à multiplicação do pecado em nossas vidas. Porque o amor de muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Romanos 1, 28 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então observe, a falta de Deus leva à falta de amor, que leva à multiplicação de pecados em nossas vidas. Você sabia que o cemitério da saudade, o cemitério mais antigo da nossa cidade, tem sido roubado nesses últimos tempos?
Apesar de haver segurança, não é? Dentro do cemitério, o cemitério tem sido roubado. Os ladrões estão roubando utensílios e outras coisas, objetos de mármore. E eles estão tirando coisas de valores dos jazigos. E as autoridades estão assim alarmadas, porque antigamente as pessoas pelo menos tinham respeito pelos mortos, ou tinham medo dos mortos, mas hoje não tem mais. Não tem mais é medo de Deus, não tem mais é respeito por Deus. Alguns anos atrás, um pastor havia caído no pecado de adultério, e apesar de todas as provas, ele negava para a esposa, ele negava para a igreja que havia cometido tal pecado, e dizia que as pessoas estavam mentindo a respeito dele. Finalmente, o meu pastor Jaime, que estava cuidando do caso, chamou aquele homem de lado e disse: ou você confessa agora o que você fez de errado, ou Deus vai tirar a sua vida ainda no dia de hoje. E aquele homem acreditou nas palavras do pastor, e imediatamente confessou que era verdade, confessou que havia pecado, porque ele realmente teve medo que Deus poderia matá-lo. Mas onde está esse medo hoje em dia? O amor esfriará significa distanciamento de Deus. O amor esfriará significa falta de fé em Deus e principalmente indiferença para com Deus. Os homens de hoje são semelhantes a Faraó do Egito, nos dias de Moisés. Faraó também não acreditava em Deus, Faraó também não tinha o temor de Deus, e veja o que ele disse para Moisés: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor. E nós estamos vivendo em dias que as pessoas também estão agindo como se não conhecessem a Deus. Não há temor de Deus, não há reverência, não há mais, irmãos, respeito pelas coisas de Deus. Nós estamos vivendo nos últimos dias. A nossa igreja, a nossa geração, eu creio, será a igreja do arrebatamento. Não há mais temor de Deus. E o pecado tem se multiplicado. O amor de muitos esfriará, significa que muitos não conhecem a Deus e nem fazem questão de conhecê-lo. Qual o significado de amor neste texto? Jesus disse: o amor de muitos esfriará. O significado é Deus. Deus esfriará na vida do ser humano. Deus esfriará na vida das pessoas. Em segundo lugar, quais são os inimigos do amor? Jesus disse: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Eu quero chamar a sua atenção para esta expressão, nesse tempo. Que tempo? Aqui se refere ao período da grande tribulação, que ainda não ocorreu, há de vir sobre o planeta Terra. Mas esse tempo também pode ser aplicado à era da igreja, pode ser aplicado aos nossos dias também. Como sabemos disso? Preste atenção. Sabemos disso por causa da pergunta que os discípulos fizeram no versículo 3. Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E a expressão fim do mundo não se refere ao fim do planeta Terra como conhecemos, mas a palavra grega ali se refere a uma era, se refere a um período. E a era aqui é a era dos gentios. Nós somos gentios. Nós somos parte da igreja. A era dos gentios ou também a era da igreja. Então Jesus está falando sobre a era dos gentios, que somos nós. No milênio, que vai acontecer depois da tribulação, os judeus, ou Israel, voltará a governar este mundo mais uma vez, e haverá paz, haverá amor e haverá justiça sobre a terra. Mas por enquanto,
nós estamos na era dos gentios, e esta era vai acabar um dia. Então, o que impede paz, o que impede amor, e o que impede justiça na era dos gentios? Em primeiro lugar, Jesus disse, os escândalos. Os escândalos. Escândalo, literalmente significa pedra de tropeço. Escândalo é quando se coloca uma pedra de tropeço, para que pessoas caiam, para que pessoas tropecem. E algumas pedras são colocadas pelo próprio diabo, e outras são colocadas pelo próprio homem. E através dessas pedras, os nossos semelhantes estão caindo, e estão sendo derrotados. Durante a grande tribulação, por exemplo, muitas pessoas irão negar a Deus, muitas pessoas irão negar a Cristo, por causa do sofrimento. Para fugir do sofrimento e da perseguição, elas irão aceitar a marca do anticristo na mão do lado direito, ou elas irão aceitar a marca do anticristo na testa, 666, e através daquela marca, essas pessoas não serão perseguidas, elas serão deixadas em paz, elas não irão sofrer. Pedra de tropeço agora é quando você quer obrigar um cego a enxergar. Pedra de tropeço agora é quando você quer obrigar um paralítico a andar, ou um novo convertido, que acabara de aceitar a Cristo, a agir como se fosse um velho convertido, e amadurecido na fé. Pedra de tropeço é você exigir que um perdido enxergue o seu pecado. Essas coisas são impossíveis, e mais afastam as pessoas de Deus do que as aproximam. Quantos estão entendendo isso? Veja então como que nós, sem querer, colocamos pedra de tropeço na frente das pessoas para tropeçarem. Os fariseus eram peritos nisso. Eles eram peritos em colocar pedras de tropeço na vida das pessoas, na frente das pessoas. E Jesus disse isso deles. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Porque eles colocavam pedras e mais pedras de tropeços, obstáculos na frente daqueles homens. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de ganhar para Cristo um judeu ortodoxo, justamente no dia de sábado, quando ele estava cultuando e adorando a Deus. E lá no centro de sua sala de estar, sala de jantar, eu preguei o evangelho, cheio de lágrimas, ele aceitou a Cristo. Ele recebeu Jesus Cristo como seu Messias. Naquela mesma noite ele foi à igreja, e no dia seguinte, domingo, eu tive o privilégio de batizá-lo. Ele queria testemunhar para todos que realmente ele havia recebido Jesus Cristo Messias. Eu deixei numa boa igreja, que pregava a palavra de Deus. 3 meses depois, telefonei para a igreja para saber como estava o novo convertido. E o pastor me respondeu, ele não está mais entre nós, ele foi embora. Mas por que, pastor? Ah, porque ele não aceitou o nosso padrão de música, e ele não aceitou o nosso padrão de vestimenta. Em outras palavras, aquela igreja não deu tempo para o novo convertido. Aquela igreja queria que ele entendesse da noite para o dia, a igreja queria que ele aceitasse de uma hora para outra todos os ensinamentos, e não deu tempo para que ele crescesse em Cristo, não deu tempo para que ele amadurecesse. Isso se chama pedra de tropeço. Nós não podemos forçar transformação na vida das pessoas, amém, irmãos? A transformação verdadeira vem com o tempo, e a transformação verdadeira vem de Deus. Mas muitas igrejas são culpadas deste pecado terrível.
de não dar tempo para as pessoas. Nós estamos tentando fabricar conversão, nós estamos tentando fabricar transformação na vida das pessoas, mas conversão, transformação vem de Deus. Porque quando vem do homem, é temporário, é por pouco tempo. Isso então é causar tropeço, quando não damos tempo para que Deus faça a obra dele na vida das pessoas. Outro impedimento do amor na era da igreja, Jesus disse, são as traições. Trair-se-ão uns aos outros. 25 anos depois que estou no ministério, posso dizer que as pessoas que mais me decepcionaram, provavelmente são as pessoas que eu mais procurei ajudar. Não é incrível isso? As pessoas a quem você mais se dedicou, que você mais ajudou, geralmente são as pessoas que mais nos decepcionam. Mas isso também faz parte das características dos últimos dias. Jesus disse, trair-se uns aos outros, e traição quer dizer desistir de uma pessoa ou entregá-la nas mãos do inimigo, entregá-la nas mãos de outros. E olha, irmãos, fazemos isso sem querer, através de críticas e através de difamações. Todos nós somos culpados deste pecado. Observe o versículo, e trair-se-ão uns aos outros. Então trata-se de um pecado recíproco, praticado pela vítima e praticado pelo acusador. Nós somos o único exército na face da terra que atira nos seus próprios soldados. Vou repetir, nós somos o único exército na face desta terra que atira nos seus próprios soldados. Durante uma visita, uma irmã não parava, não cessava de falar mal de outra irmã. Foi uma visita tão tristonha, foi uma visita tão pesada. Ela criticava, ela tinha muita amargura no coração. E eu, sem saber mais o que fazer, eu disse, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus que tire a vida desta irmã. Vamos orar que Deus a leve deste mundo, porque olha, do jeito que você está falando, ela não é digna de viver mais nem um minuto. E se ela continuar vivendo, ela vai causar problemas e sofrimento para tantos outros. Vamos agora orar que Deus tire a vida dela. E aí aquela irmã deu um pulo e disse, não, eu não desejo a morte dela. E eu disse, deseja sim. Do jeito que você está falando, deseja sim. Nós estamos matando a reputação das pessoas e tirando delas a única esperança que elas têm de servirem a Deus. Isso se chama traição, e trair-se uns aos outros. E o terceiro impedimento ao amor é o ódio. Jesus disse também, que odiarão uns aos outros. E o ódio também, irmãos, é um pecado recíproco, pois nós amamos quem nos ama e nós odiamos quem nos odeia. Mas olha o que Jesus disse, e se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. Eu quero ver você amar quem não te ama, eu quero ver você amar o seu inimigo. Isso sim, faz parte do verdadeiro cristianismo. Ainda solteiro, viu, jovens? Na idade de vocês, eu aprendi uma grande lição de vida com o professor de Bíblia, Carlos Israel Bjork. Até citei o Carlos Bjork para o pastor Sidney, esses dias atrás. Carlos Israel Bjork disse que não se dava bem com a sogra. A sogra era uma pessoa muito difícil, mas ela era viúva. E a filha era a única pessoa que podia cuidar dela. E então, a única solução para o pastor Carlos
era passar a amar a sogra, mas como? Se aquela sogra não fazia por onde? Como se aquela sogra tinha um temperamento muito difícil e era uma pessoa difícil de se conviver? Ele decidiu que a única solução era passar a amá-la, era realmente olhar para ela, não mais como sogra, mas como sua própria mãe. E tanto quanto eu saiba, antes do pastor Carlos morrer, ele obteve vitória, e ele e a sogra se tornaram os melhores amigos. Eles se tornaram tão amigos, que a sogra sempre ficava do lado dele e contra a filha. Ódio, então, meus irmãos, só se vence com amor. O ódio você pode engavetar por algum tempo, você pode escondê-lo por algum tempo, você pode se tornar uma pessoa indiferente por algum tempo, mas o ódio continua ali, guardado, escondido, forte como nunca, e um dia ele sai de novo para causar destruição. Por esta razão, a palavra de Deus nos diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. José do Egito, ele tinha todo o direito de odiar e se vingar de cada um de seus irmãos. Só não fez porque foi impedido por um imenso sentimento de amor que sentiu para com eles, mostrando que o amor é tudo. Precisamos cultivar o amor, por quê? Porque o nosso Deus é amor. E por último, qual é a esperança então para este amor? Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas inadvertidamente usam este versículo para ensinar que é possível perder a salvação. Mas este versículo não está falando da salvação da alma, está falando da salvação física. Aqueles que sobreviverem à grande tribulação, passarem pelos 7 anos sem serem mortos, aqueles que não receberam a marca da besta, eles, em seus corpos físicos, entrarão no milênio. É desta forma que serão salvos. Enquanto que todos os perdidos serão tirados da face da terra e serão lançados no inferno. Só irão sobreviver à grande tribulação aqueles que amaram o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É sobre isso que este versículo está falando. Então essas pessoas entrarão no milênio, irão reinar com Jesus Cristo. E elas irão provar o amor por Deus. Mas como? Primeiro, perseverando na fé. E segundo, não sendo enganadas. Hoje você está aqui no Templo Batista Maranata, mas será que você estará conosco daqui a 25 anos? Eu digo isso porque a nossa igreja-mãe completa agora em novembro 25 anos. E que privilégio voltar para a igreja-mãe e ver no meio da igreja famílias que estão conosco há 25 anos, amém, irmãos? Mas muito mais foram os que se desviaram do que os que ficaram. Muito mais os que se desviaram. Por isso eu pergunto, onde você estará daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Olha, meus amados, se você perseverar na fé, e se você não admitir engano doutrinário, você estará no centro da vontade de Deus. Mas tem que perseverar. Perseverando na fé. Antes mesmo de me casar, eu aprendi que amor não é um sentimento abstrato, mas uma decisão mental. Meus professores já me diziam, o sentimento de êxtase, que é aquele friozinho na boca do estômago, irá passar com o tempo, mas o compromisso de amar, de cuidar e respeitar o seu cônjuge, precisará ser mantido.
E assim como acontece em um casamento, acontece também na vida cristã. Sabe o primeiro amor? Aquele primeiro amor que a Verusca está sentindo? Sabe o primeiro amor? Aquele primeiro amor que o Danilo está sentindo? Sabe? Este primeiro amor, infelizmente, esfria. Infelizmente, é abandonado, é esquecido, é deixado de lado. Infelizmente, é sufocado pelos negócios desta vida. Não deveria ser assim, mas acontece assim. Mas quem amou de verdade será fiel até o fim. Como Policarpo, um dos pais da igreja, ao invés de salvar a sua própria vida, simplesmente ele resolveu perder a vida, mas não negar a divindade de Jesus Cristo. Já amarrado ao poste, ao redor de vários pedaços de madeira, o procônsul romano lhe deu uma última chance. Negue a divindade de Jesus Cristo, e nós iremos livrá-lo do fogo. E sabe o que aquele homem respondeu? Durante 86 anos, tenho servido a Jesus Cristo, e Ele nunca foi injusto para comigo. Como então poderia eu agora negar e amaldiçoar o Rei e Salvador da minha alma? Em seguida, os soldados romanos atearam fogo na pilha de madeira onde Policarpo estava amarrado. Perseverança, então, é a única esperança do amor em qualquer situação da vida. Por isso que eu disse para aquela moça que me perguntou: pastor, como eu posso ter certeza que meu marido jamais irá me trair, jamais irá me abandonar, e jamais irá me trocar por outra mulher? E eu disse: a única segurança, a única certeza é se seu marido ama Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se ele ama Jesus Cristo, essa é a sua única segurança. E segundo, não sendo enganados. Como que nós estamos sendo enganados nos dias de hoje? Muitas vozes na nossa cabeça nos dizendo qual é o caminho, mas você não tem que ouvi-las, porque você já tem a voz verdadeira de Deus, que é a palavra de Deus. Muitas vozes falando na nossa cabeça. Jesus disse: surgirão muitos, não poucos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Muitos crentes estão sendo enganados por este mundo. Dinheiro, prazeres, amizades falsas. Mas quem ama Jesus Cristo de verdade não segue este mundo. Alguém me perguntou como as pessoas serão salvas durante a grande tribulação. E Mateus 24 responde que elas serão salvas assim como nós fomos salvos. Mas a única diferença é que será mais difícil aceitar Jesus Cristo durante o governo do anticristo do que aceitar Jesus Cristo debaixo do governo do Brasil, dos Estados Unidos ou do mundo hoje em dia. Será muito mais difícil aceitar a Cristo durante a grande tribulação. E Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Então, nesta noite, se você percebe, seu amor tem esfriado para com Deus, é porque o pecado tem aumentado na sua vida. O amor tem esfriado para com a igreja, o pecado tem aumentado em sua vida. O amor tem esfriado para com o seu esposo, para com a sua esposa, o pecado tem se multiplicado na sua vida. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Corte o mal pela raiz, extirpe o pecado da sua vida, e o seu amor ficará intacto. Não faça parte desses muitos. Decida amar a Deus acima de tudo e de todos. Decida amar o seu cônjuge. Decida amar os seus filhos. E, se me permitir, decida amar a sua igreja. Decida amar a sua igreja. Não se entregue
as iniquidades. Jesus prometeu que nós seremos recompensados por nosso amor e pela nossa fidelidade, no versículo 46 deste capítulo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em outras palavras, nós seremos abençoados, bem-aventurados, se nós não deixarmos com que a iniquidade esfrie o nosso amor.